Fala galera, beleza? Bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Quem já é de casa sabe, né? Não preciso nem falar. O pessoal já vai entrando, já vai deixando sua xícara aí, né? Mais um dia, mais uma live. Quinta-feira, dia 17 de outubro. Bom dia, Keila, tudo bem? Como é que você tá? Keila, pô, querendo, tá passando tempo junto, hein, cara? É tardes tendo aulas, noites tendo aulas, lives matinais. Não é isso mesmo? Buenos dias, ó. Deixa eu... Escutem esse barulho aqui. Esse som é o som que toca toda a nação brasileira todos os dias no nosso chão aqui desse país, ó. É isso aqui, ó. Porque não dá pra vocês ver a fumacinha aí. Mas isso daqui é maravilha. Nosso cafezinho. É isso aí, aquele falou, afogado na compreensão das camadas da personalidade. É isso aí. As 12 camadas. Quem tá nas aulas lá já estão por dentro, né? Das introduções. Mas é isso aí, ó, que maravilha. Muito bom, muito bom. Muito bem, que delícia de café, ó. Maravilha, deixa eu só retomar os assuntos, né? Retomar os assuntos da semana. Ontem eu falei da força e os caminhos da força, como que a gente faz pra ter força aí nesse mundo. Conseguir andar de uma forma digna, né? Não ficar se rastejando pelo chão como um animal. E é disso que eu vou falar um pouquinho agora pra vocês, né? Vou trazer um assunto muito interessante pra vocês. Pessoal, ontem tava, né? Ontem a aula foi até às 10. Então a galera tá cansada, mas não vamos desanimar. Hoje é quinta-feira ainda. Bom dia, Karen. Hoje é quinta-feira ainda, não vamos desanimar não, cara. Hoje o assunto é interessante. Vamos... E aí, Bruno, bom dia. Seguinte, sem mais delongas, não vou ficar falando muito aqui. Deixa eu só dar uma beça no café e já vou começar a falar de um assunto para vocês da felicidade, da consciência. Na verdade, é consciência moral. O assunto de hoje é consciência moral. Beleza? Então vamos lá. Existe um teórico da psicologia, tá, pessoal? Deixa eu fazer o bom dia. Ó, o café aí, já mandem sua xícara. Deixa eu fazer o merchan aqui antes de começar, né? Se inscrevam no canal do YouTube. O pessoal que tá no Instagram também, obrigado aí. No Facebook, na verdade, é o pessoal do Facebook que assiste as lives depois. Muito obrigado pela curtida aí, pelos comentários. Quem tá aqui, pega aí e envia essa live para todo mundo que tá aí. Muita gente vai cair aqui de gaiato, mas não tem importância, porque as coisas que eu vou falar aqui para vocês agora, né? Bom dia, Maria. As coisas que eu vou falar aqui para vocês agora vai servir para todo mundo, né? Então, assim, ó, o pessoal que tá aqui tava na aula comigo ontem até 10 da noite. Bom dia, Paloma. Então, o pessoal tava até 10 da noite lá comigo ontem na aula, falando de camada da personalidade, falando sobre o poder da música, como a música influencia, né? Como a música influencia a gente. Todo mundo que tá entrando já deixou sua xícara aí no caminho, é isso aí. Como a música influencia, né? Como a música ela molda nosso comportamento de algum modo, né? Como ela influencia no nosso afeto. Foi isso que eu falei um pouco lá na aula de ontem. Então o pessoal que está aqui já sabe que essa live vai depois pro YouTube e essa live também vai pro Facebook. Depois tem todos os caminhos lá de curtir e tudo mais. E é isso aí, mandem essa live para todo mundo. Bom dia, Gabriel, mandem essa live para todo mundo e espalhem essas coisas aqui aos quatro ventos, beleza? Então vamos falar sobre consciência moral. Hoje é um assunto que eu gosto muito de falar, na verdade, né? Que é sobre como a gente consegue identificar na gente algum sintoma, tá? Eu vou falar mais um pouco de psicologia hoje. Como a gente consegue identificar na gente sintomas físicos que, na verdade, não são oriundos, né? Eles não vêm do nosso corpo, mas sim da nossa psique. Tá? Então tem um teórico da psicologia que eu gosto bastante, chamado Igor Caruso, tá? Ele é um teórico da psicanálise, né? Diferente do Freud.
ele fala sobre uma consciência do ser humano chamada, uma instância chamada consciência moral, né? Então o que que ele está falando aqui? O que que o Igor Caruso traz para a gente de conhecimento, né? E isso é bom para vocês aprenderem, para vocês analisarem a vida de vocês. Eu falei algumas vezes sobre fazer exame de consciência à noite. Você vai parar lá, refletir, né? Bom dia, Augusto. Você vai parar lá, refletir, né? Mas o que que o Igor Caruso está falando para a gente? Ele está falando assim, ó, se você, né, tem algum sintoma, eu atendo muitas pessoas aí que tem esse tipo de sintoma, que é não só ansiedade ou depressão, mas dores, né, no pescoço, aqui assim nessa região cervical, né, prisão de ventre. Então vamos lá, dores no corpo, dores no pescoço, dores cervicais, prisão de ventre, falta de sono, falta de apetite, a fibromialgia também, o grande campo da fibromialgia, que são dores, diversas inflamações, são mialgias, né? São inflamações no corpo, tá? Às vezes até a cegueira, né? Que é a maurose, gagueira também, pode ser também, a gagueira também se enquadra dentro desse campo de sintomas que a nossa consciência, por ela estar doente, vamos dizer assim, né? Ela tá até ela tá um emaranhado ali, vamos dizer assim, né? Um emaranhado de confusão, uma confusão mental. O que o Igor Caruso fala? Que a repressão da consciência moral traz no ser humano sintomas físicos. Prestem atenção nisso daqui que eu tô falando para vocês. Dores no corpo diversas, dores na lombar, dor no joelho, falta de força no corpo, falta de apetite, né? Falta de drive sexual também, né? A ansiedade, a depressão, tudo isso a gente pode enquadrar nos sintomas né, dessa emaranhado de confusão mental que o Igor Caruso dá o nome de repressão da consciência moral. Beleza? Então o que ele está dizendo aqui, ó? Se você é uma pessoa que não pensa como você vai agir na realidade, né? Se você só age por impulso na realidade, a formação do seu pensamento vai acabar sendo criada pelas suas vivências, não é assim? Então, se você não para pensar como você vive, você vai acabar pensando da maneira que do lugar onde você está instalado, entende? De qualquer modo. Então, o que o Igor Caruso está falando? Todo mundo tem uma treta interior, mais ou menos isso que ele está falando. Todo mundo tem uma tretinha interior ali, sabe que é errado aquilo, mas continua fazendo esse tipo de ação, continua tendo esse tipo de ação. É isso que o Igor Caruso está falando. Se você sabe que tem algo de errado na sua vida, se você sabe que você está agindo de uma forma e essa forma, de algum modo, ela não é verdadeira, ela tem, assim, tem elementos né, de alguma forma, tá errado ali, uma forma que você está vivendo, né? Moralmente não é bom fazer aquilo, mas mesmo assim você faz. Se você sabe disso e não se preocupa em mudar a sua ação, você vai acabar sensibilizando sua consciência. Você vai acabar errando mais vezes, né? Continuando no erro, né? E isso vai fazer mal para você, vai fazer mal para o seu corpo. Se tem coisas que você guarda dentro de você, segredos, né? Se você tem segredos, se você leva isso como segredos dentro de você, e você não conta, sei lá, para o seu psicólogo, ou sei lá, para o seu padre, para o seu pastor, né? Para quem seja lá que for que esteja guiando você, né? Psicologicamente ou espiritualmente, né? Se você não tira isso de você, se você não limpa isso da sua vida, o que acaba acontecendo com você? Você vai acabar, né? Você vai acabar segurando esse lixo dentro de você, dentro do seu mundo interior. Isso vai trazer problemas no seu corpo. É isso que o Igor Caruso está falando, tá? É isso que o Freud acaba falando, que assim, ó, tem alguns segredos ali dentro das pessoas, né? E a psicanálise, o que é isso? O que é a psicanálise? É uma análise da sua psique. Ele vai analisar a sua psique e vai falar, ó, tem coisa aqui dentro, hein? Tem problema aqui, tem sujeira para baixo do tapete, né? Assim, tem sujeirinha embaixo do tapete. Precisamos limpar a sujeira que está debaixo do tapete. Para quê? Para que o seu corpo, né, ele não sinta a pressão, né, de uma moralidade que está em ruínas. É isso que o Igor Caruso está falando,
não é assim? Então, se você não pensa, não para pensar ou não ajuda alguém a guiar você na sua vida, é batata, isso aqui é batata. Você vai sofrer muito, muito, né? Com ansiedade, às vezes com depressão, e aí depois de um tempo longo de ansiedade, isso vai pro seu corpo, não é assim? As pessoas são muito estressadas, muito nervosas, muito tensa, a tensão muscular, você fica preso, você fica segurando. Tem pessoas que têm problemas de postura de fala, né? Tem vergonha, foi uma coisa que eu falei na aula de ontem, tem vergonha, não querem se expor ao mundo, né? Não conseguem agir no mundo, por quê? Por conta de repressão da sua consciência moral, entendeu? Vamos lá, se você não tem alguém para guiar você nesse caminho, você tá frito, meu filho, você tá frito, né? Você vai acabar sofrendo demais, não é assim? Né? Se a gente não tem alguém para guiar a nossa consciência por um tempo, né? Isso vai acabar sendo, né? Vai acabar se tornando sintoma físico. Então essa é a gênese de sintomas físicos. Não é assim? A gente precisa ter um guia de consciência. Né? Assim, lá, a gente tem isso na literatura, nos filmes, aí, sei lá, o Pinóquio, não tem um Pinóquio? O Pinóquio não é um boneco de pau que ele tem. Né? O que é o Pinóquio? O Pinóquio é um boneco de pau, né? Ele é um bonequinho de madeira e ele ganha uma consciência, que é o grilo, né? Assim, o grilo falante. Né? O cri-cri, né? Assim que a gente chama uma pessoa que é meio chata, fala, essa pessoa é cri-cri, fica aqui na minha cabeça falando o que eu tenho que fazer. Não é? Então o Pinóquio ele ganha uma consciência para o quê? Para guiar ele. Ele não é humano ainda. Ele não é humano ainda. Ele não se portou perante a realidade como um humano. Ele precisa de uma consciência. E o que ele faz? Ele vive na realidade meio se confundindo. A todo momento ele se confunde na realidade. E a consciência dele tenta guiar ele na realidade para ele não se confundir. Até o momento que ele manda a consciência dele, né, deixa a consciência dele de lado e vai junto com o João Honesto, né? É o seu nome, João Honesto, que é uma raposa, né? Tá toda ali simbólica, a raposa, um animal astuto, né? Aquele animal sorrateiro que ataca, né? Na surdina ali, meio né? Escondido, né? O João Honesto, que é uma raposa, leva ele para a Ilha dos Prazeres, não é assim lá? Ah, mas eu nunca assisti Pinóquio. Cara, vai lá assistir Pinóquio. Você não assistiu Pinóquio, você não... O que você está fazendo, né? O que você está fazendo que você não conhece essa história? Essa história é muito boa. O João Honesto leva ele para a Ilha dos Prazeres com outras crianças, não é assim? Chega lá, tudo é liberado, você pode fazer o que você quiser, né? Tem fumo, bebida, música, putaria e tudo mais. E os meninos começam a se esbaldar naquele universo de prazeres sensoriais imediato, né? Fumo e música e tudo mais. E o que acontece com esses meninos lá? O que acontece se você não tem, né, um exame de consciência moral? Se você não tem uma consciência para te guiar, para guiar o que você está fazendo, eu não acabei de falar. Se você não pensa como você vai agir, você acaba formando o seu imaginário conforme o mundo te comunica apenas, sem fazer um escrutínio, sem fazer um filtro, uma limpeza, não é assim? Então, o que acontece com os meninos lá na Ilha dos Prazeres? Eles estão lá na Ilha dos Prazeres e o que acontece com eles? Fumo, bebida, putaria. Eles viram jumentos. Jumento, é isso que acontece com os meninos. Por quê? Porque eles não estão pensando na realidade, eles não têm consciência. Né? Eles acabam virando um jumentinho, um burrinho. Eles viram burrinhos, burro. Você é um burro se você não tem uma consciência, né? Você vira um animal, eles acabam se animalizando. Não é assim? O Pinóquio dá um jeito de meio que sair de lá, né? E o pai dele, o que acontece? O pai dele tá tão triste, tá tão, né, infeliz com a vida, porque a criação dele, né, tava se perdendo e acaba sendo engolido lá pela baleia. E o Pinóquio vai, né, se reconcilia com a sua consciência, não é? E ele precisa do que para se tornar um menino de verdade? De um ato de bravura. Não é assim? Ele precisa agir como ser humano, que é o quê? Entregar a existência dele para o bem de um outro, que não ele, né? No desconforto. Então ele vai lá no mar à noite, né? Gelado, água fria, isso não é bom para, né? Ninguém quer passar por esse desconforto, arriscar a própria vida para salvar lá o pai dele, que é o Gepeto, que está no estômago da baleia. Então ele vai lá, se deixa ser engolido pela baleia, né?
que é o que? Ele está entrando de novo ali dentro daquele símbolo de consciência, que é o que acontece com o Jó também, né? Que ele é engolido pela baleia, né? Porque ele foge de Nínive, que é a cidade dele. Ele está fugindo da realidade. Assim, o Pinóquio também ele foge da realidade. Ele não quer aquela realidade com consciência, para você se balizar na realidade. Ele não quer aquilo. Ele acaba indo para a Ilha dos Prazeres e vira burro, vira um jumentinho. Isso ele precisa, para sair dessa situação, para virar uma pessoa de verdade, ele precisa de um ato de bravura. Ele vai, salva o pai dele, né? Arrisca a própria vida para salvar o pai dele, que é o Gepeto. E aí sim, ele vira um menino, não é assim? Vocês já assistiram isso daí? Se vocês não assistiram, vão lá e assistam. É isso que eu tô falando. O Igor Caruso, ele traz isso pra gente. A gente tem que ter, além do nosso exame de consciência moral, a gente tem que saber que tem muita coisa na nossa vida que a gente acredita que seja verdade, acredita que seja, né? Hoje em dia também a pessoa fala, mas a verdade é relativa, se é verdade para você, não é verdade para mim. Não é bem assim que funciona, tá? A verdade, ela, tudo bem, tem faces da verdade, né? Mas a verdade, ela é uma só. A verdade, como um V maiúsculo, é uma só. Então, às vezes, a pessoa acha que aquilo que ela está vivenciando, né, ou como ela está pensando a realidade é uma maneira exata, é uma maneira concreta ali, verdadeira. Lê do engano. Você está muito enganado. Você está muito enganado, né? Pode ser daí que esteja surgindo esses sintomas de ansiedade, depressão, fibromialgia, né, prisão de ventre, entre outras coisas que eu já ouvi falar por aí, né? E isso vai agravando, né? Esses sintomas físicos vão agravando, né? E podem tornar um caso clínico mais severo, né? Como uma inflamação no intestino, que eu já vi paciente que estava com prisão por conta de, né? A pessoa estava com prisão de ventre, né? Severa, ali ela não conseguia evacuar por muito tempo, e aquilo se tornou uma inflamação e a pessoa precisou tirar um pedaço do intestino. Foi muito sério, foi uma cirurgia que aconteceu. Por quê? Porque a pessoa tem uma consciência totalmente deformada. Ela guarda coisas dentro dela. Não é assim, ó, simbolicamente, ela está guardando coisas dentro dela, ela não deixa isso escapar, né? Na moralidade dela, o que ela está pensando ou a imaginação dela está formando é pecado. Pode ser isso também, ou pode ser um erro muito grave. Ela não consegue falar isso, ela não consegue confessar isso. Ela se passa, ela se passa de pessoa boazinha, né? Ela só se passa de pessoa boazinha, mas dentro dela tem um turbilhão, né, de maldade, tem um turbilhão, não que ela seja uma pessoa má, mas sim pensamentos negativos, pensamentos, né, de maldade, pensamentos de atos de crueldade muitas vezes, né? E ela está reprimindo isso porque isso é pecado, porque isso é mal, porque isso é ruim. Então às vezes ela não consegue, sei lá, mandar alguém para PQP. Às vezes a pessoa até merece, né, mandar essa pessoa PQP ou ficar bravo com alguém. Por quê? Porque ela quer se passar por boazinha. Ela quer ser a santinha. Ela quer ser o intocável. Ela quer ser aquela figura, né, aquela figura que diante das outras pessoas é toda bela, toda certinha, que não tem erro nenhum, né? O que é isso? É uma figura, né? O boneco de pau, o Pinóquio não é uma pessoa ainda, ela é uma figura. O que é um boneco? Um boneco de madeira é uma criança? Uma criança de madeira é uma criança? Não é uma criança de madeira, ela só representa uma criança, só representa, ela não é ainda, ela não é, entende? Ela precisa desses atos de confissão, ela precisa desses atos de revelação da sua consciência, entendeu? Para sim, aí, quem sabe, um dia se torne uma pessoa de verdade. Beleza, pessoal? Então, o exame de consciência moral, né? A consciência, a sua consciência, se você tem uma repressão da sua consciência, saiba, vai dar problemas. Isso eu falo com todo meu paciente. Meu caro, você está aqui comigo, fale o que você tem que falar, não fique com medo. Ah, Maurício, mas eu tenho vergonha. Fala, meu filho. O goleiro Bruno, ele picou uma pessoa e deu pro cachorro comer. Não tem coisa pior que, né? Eu já ouvi de tudo nesse mundo, entendeu? Então, sim. Aqui é o lugar de você falar, né? No meu consultório é o lugar da pessoa falar, né? Então, o que mais? Não é assim? O que mais o ser humano pode fazer de maldade? Então, assim, nada de novo sob o sol, né? Isso de caso de assassinato, caso de né, roubo, né? Tem em todo lugar, entendeu? É o lobo na pele de cordeiro, mas assim, nada me espanta nesse mundo, né? Mas assim, né? Não que eu seja frívolo, mas assim,
Você precisa tocar nesse lugar. Se você não toca nesse lugar, isso vai fazer mal para você. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus. Até amanhã e tchau, tchau.